meu nome é Mirielson, sou professor de Biologia do Cursinho Popular Atitude. Hoje nós vamos ver e corrigir algumas questões da prova do IFES de 2018. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: os poríferos são imóveis, vivem no fundo do mar e geralmente se alimentam de bactérias e outros micro-organismos que entram no fluxo de água dentro do seu corpo. No entanto, algumas espécies capturam e se alimentam de pequenos animais, e isso sem se mover. O biólogo marinho Lonnie Ludstein, do Instituto de Pesquisa e Aquário Monterey Bay, nos Estados Unidos, explica como esses estranhos animais conseguem fazer suas refeições mesmo imóveis. As esponjas carnívoras têm uma estrutura em seu esqueleto que possui espinhos microscópicos chamados de espícula, diz. Essas espículas têm formato de gancho e capturam presas para a esponja se alimentar sem que ela precise se mover para ir atrás da comida. Continuando, as esponjas carnívoras diferem das demais espécies do filo devido ao hábito alimentar. Nas carnívoras, as espículas passam a ser responsáveis pela obtenção de alimento. Assinale a alternativa que apresenta o hábito alimentar e a célula responsável pela captura de alimento comum nos poríferos. Certo, para responder essa questão, temos que saber um pouco mais sobre esses animais. Os poríferos, eles são os primeiros animais a surgirem na escala zoológica. Eles representam a transição de seres unicelulares, microscópicos, para seres pluricelulares. Como eles estão ali no início, eles ainda não têm tecidos, não têm sistemas, então tudo é muito simples. Vou desenhar aqui, esquematizar para vocês verem melhor o que eu quero dizer. Ok, aqui eu desenhei para vocês o formato de uma esponja. Lembrando que são animais sésseis, né? Ficam presos no fundo do mar, exclusivamente marinhos. Como o próprio nome do filo diz, poríferos, ele tem vários poros no seu corpo. E por esses poros vai entrar água. Nessa água está presente as partículas alimentares que vão nutrir esses animais. Certo? Então, aqui está o corpo, ele tem essa abertura na parte superior, que é chamada de ósculo, a parte interior do corpo é chamada de átrio. Então, a água entra pelos poros, passa pelo corpo do animal e sai aqui pelo ósculo. No entanto, quando ela entra no corpo do animal, para ter essa direção, esse movimento, é necessário que uma célula do corpo do animal mova o seu flagelo. Essa célula é chamada de coanócito. Os coanócitos, eles têm um flagelo que, além de mover a água em direção ao ósculo, ele também é responsável por capturar as partículas alimentares que estão ali na água. Ele captura, internaliza essas partículas alimentares, ela vai ser direcionada para uma organela chamada de vacúolo digestivo. Ali ocorre a digestão e distribuição dos nutrientes para todo o corpo do animal. Certo? Então, são animais filtradores, né? Eles filtram a água que entra ali no corpo. Então, vamos para as alternativas. A primeira alternativa diz que o hábito alimentar é filtrador. Ok. E a célula responsável pela captura de alimento é o quinidócito. Quinidócitos são células presentes em quinidários, não em poríferos. Então, a gente já descarta essa alternativa. A letra B fala que o hábito alimentar é fagocitário e a célula responsável é o amebócito. Amebócito é uma célula que está presente em poríferos, entretanto, o processo não é fagocitário. Já falamos que é filtrador. Então, a letra B está errada. Na letra C, fala que o hábito alimentar é hematófago e a célula responsável é quinidócito. Já falamos que quinidócito é de quinidário e hábito alimentar hematófago é aqueles animais que se alimentam de sangue. Então, está incorreto também. A letra D fala que é filtrador. Já falamos que realmente é filtrador. E a célula responsável é o coanócito, a mesma célula que eu desenhei aqui para vocês. Certo? Então, a letra D está correta. Vamos analisar a letra E. Fala que também é hematófago. Já descartamos essa hipótese.
e fala que a célula responsável pela captura do alimento é um espermatozoide, quando na verdade espermatozoide é um tipo de célula germinativa, né, gente? Então, a alternativa D é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Cerca de 80% das espécies de plantas dotadas de flores dependem da polinização animal, sendo as abelhas os principais agentes polinizadores, seguidas de besouros, borboletas, mariposas, beija-flores e morcegos, que são atraídos ora por substâncias açucaradas produzidas pelas flores, o néctar, ora pelas cores, ora pelo odor muito forte que exalam. Isso permite a produção de frutos e semente. Muitos animais, bem como o vento e a água, são eficientes na dispersão de sementes, podendo garantir o sucesso reprodutivo dessas plantas. Sobre esse assunto e os organismos descritos, é correto afirmar que: letra A. Araucárias possuem sementes comestíveis, ou pinhão, apreciadas por algumas aves, como garimpeiro, que ao transportá-las podem deixá-las cair e promover a sua polinização. Vamos analisar melhor essa afirmação. Araucária é um tipo de gimnosperma, né, gente? É ali parecida com a árvore de Natal, da mesma classe. Então, está falando que o responsável por dispersar a semente dela é o garimpeiro, esse tipo de ave. Na verdade, as araucárias elas têm um processo de dispersão também por animais. A cotia, por exemplo, ao se alimentar do pinhão, ela vai ingerir aquela semente e depois ela vai defecar. E isso é uma forma de dispersão. Mas isso não é o que torna a questão incorreta, e sim a palavra polinização, que está no final da afirmação. Polinização é para plantas que produzem pólen, são as angiospermas. Estamos falando que a araucária é gimnosperma, então ela não precisa de polinização. Então a alternativa está errada. Alternativa B. Quando ocorre a polinização, mudanças começam a surgir na flor da planta, iniciando a formação de fruto em gimnospermas. Mais uma vez, o final da afirmação faz a alternativa ser incorreta. Gimnospermas são plantas com fruto, mas sem flores, então elas não precisam de polinização. Então a alternativa B também está incorreta. Na alternativa C, como polinizadores, besouros são atraídos pela beleza das cores das sementes, enquanto beija-flores têm preferência pelo néctar. Semente é algo que está interno, né, dentro do fruto. Então, ele não pode ser atraído pela semente, ele é atraído pela flor, ok? Então, a alternativa C está incorreta. D. Morcegos são considerados animais com hábitos noturnos, sendo atraídos por frutos com cores fortes. Ora, se ele tem um hábito de vida noturno, por que o fruto tem que ter cor para atraí-lo? Na verdade, eles são atraídos pelo odor, pelo cheiro. Então, a alternativa D também está incorreta. Já na alternativa E, diz que certas espécies de plantas, como as ervilhas, possuem flores nas quais os insetos não conseguem penetrar. Dessa forma, nelas poderá ocorrer o que chamamos de autopolinização. Esse processo de autopolinização é quando a própria flor, o pólen dela, autofecunda ela. Ele cai dentro do tubo germinativo e aí ela consegue se autopolinizar. Isso acontece em flores que são muito pequenas e que não tem como o inseto acessar o pólen e assim fazer o processo de polinização. Isso também ocorre em tabaco, por exemplo. Então, a alternativa é a alternativa correta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Educar para libertar.